Você estava recente numa palestra grande, estava lá o Fernando Sorocaba, outras celebridades, e eu vi alguns trechinhos dela. Quais são as maiores dores dos empresários quando eles estão na sua frente? Tempo. Tempo. Eu costumo dizer que existe uma lei poderosa e que a maioria dos empresários não conseguem ativar, que é a lei da ausência. Eles não conseguem fazer suas empresas crescerem na ausência. Elas só crescem na presença. Eles não conseguem destravar essa lei que é poderosíssima, que rege, porque o indivíduo só cresce na ausência. Porque a maior função de um líder, e um empresário é um líder, um gestor é um líder primeiro de pessoas, para depois liderar dinheiro ou qualquer outra coisa. É você fazer com que as pessoas vivam na sua ausência. Pai. Você disse que sonha em ser pai de um casal. O maior legado que você vai deixar para os seus filhos não é um patrimônio, não é dinheiro, não é sabedoria, não é conhecimento. Não. É se você conseguiu fazer com que eles vivam na sua ausência. Você vai ser um bom pai se quando você partir, seus filhos viverem sem você. Então, um bom pai é aquele que faz com que os filhos vivam na sua ausência. Um bom líder é aquele que, quando se ausenta, aquilo mesmo na sua ausência cresce e prospera e avança. Então, a maior dor do empresário é, trabalhei e criei um negócio em torno de mim. Eu sou o centro do meu negócio. A maioria. Salvo os grandes negócios, né, que já tomaram proporções, mas ele representa a minoria. A maioria dos negócios, o camarada tem que abrir a loja, fechar a loja, está toda hora contratando, demitindo, as pessoas não se comprometem pelo negócio dele como ele. Então, a necessidade do comprometimento por não achar pessoas para se comprometerem como ele, faz com que ele passe a vida toda entrelaçado. Então, Jesus ensina uma lei. Existe na Bíblia uma lei chamada a lei da ausência, uma parábola fantástica, que Jesus vai contar falando que um homem tinha uma vinha, uma administração, e ele se ausenta por um longo período de tempo. Ele viaja. Só que antes de viajar, ele chama 3 dos seus empregados e delega a um 5, a um 2 e a um 1 talentos. E diz, vocês vão cuidar porque eu vou me ausentar e vou demorar muito tempo. Que empresário é esse que se ausenta por um longo período de tempo? É difícil. Alguém que está nos ouvindo aqui, nos vendo através desse podcast, pode pensar assim, poxa, eu não consigo. Você sai 10 dias de férias, fica maluco. E às vezes sai de férias, mas tem que ficar com o telefone na mão. Tem gente que tirando, mas eu me ausento da empresa, mas não se desliga. O cara viaja lá para outro país e fica conectado o tempo todo, vigiando, olhando os números, porque aquilo, a necessidade do controle é muito grande. Agora, essa viagem, um longo tempo de viagem, lá antigamente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha contato, não tinha Skype, não tinha nada. Não tinha como ele acessar os resultados. E quando ele volta, depois de um longo período de tempo, a história diz que houve um crescimento de 80%. Porque deixou 5, 2 e 1. O que tinha 1 enterrou, devolveu 1. Olha que coisa difícil. Imagina isso. Hoje em dia, só você deixar uma certa coisa com alguém, se ausentar e voltar, ela te devolver aquilo do mesmo jeito, já é ótimo. Ao que ele deixou 2, multiplicou 2, e ao que deixou 5, multiplicou 5. Então, que empresa é essa que cresce na ausência do dono? Que empresa é essa que consegue ter uma alavancagem de 80% nas vendas, mesmo na ausência de quem constituiu a empresa e treinou os funcionários que ali estavam? Então, eu tenho alguns insights baseados em princípios bem bacanas, e esse da lei da ausência, respondendo a sua pergunta, a dor do empresário hoje é o tempo. Tudo que ele puder fazer para fazer com que pessoas preencham o espaço-tempo para que ele se ausente é melhor. Você falou de um problema, e qual que é a solução que você dá para eles? Então, a solução eu brinco, tem que dizer arrasta para cima e compra. Boa, garoto. Porque não dá tempo, né? Você precisa primeiro identificar. Essa ausência dele se dá pela identificação de quem ele confia a quem é aquilo que ele está deixando. E o texto da parábola diz, segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Primeira coisa, se você quer ter tempo, você tem que se cercar de pessoas capacitadas. Esse é o grande segredo. Ou você as capacita, ou você já as contrata capacitadas. Geralmente, quando você vai contratar alguém capacitado, é muito difícil, porque o profissional é mais caro. E mesmo que seja muito gabaritado, você vai precisar de tempo
para que ele ganhe a sua confiança. Porque ele pode ter vários MBAs, ele pode ser fantástico, mas você não vai confiar a sua empresa a quem você não conhece. Então, você precisa desenvolver os métodos, que eu sempre digo lá, baseados ali em como você conseguir fazer com que as pessoas se deem a ponto de você identificar se elas são confiáveis ou não. Você precisa ter uma percepção muito boa de avaliação na capacidade do que você vai confiar. A maioria dos empresários confiam responsabilidade porque é parente, confiam responsabilidades porque ganharam a confiança dele, mas sem ter um sistema de prova de confiança estabelecido, porque a confiança ele dá é porque joga bola com ele é de confiança, porque dirige para ele é de confiança, ou porque abre e fecha a empresa é de confiança. Funcionário de confiança não é quem abre e fecha. Funcionário de confiança é quem conquista a sua confiança. E tem muita gente muito empresário dando a confiança para quem não merece, porque não sabe desenvolver uma estratégia para conseguir perceber se, de fato, aquele indivíduo pode ter ou não a responsabilidade para que ele se ausente. Então, esse é o grande insight. Você precisa construir. Assim como se constrói uma oportunidade, assim como você construir um negócio, você precisa aprender a construir pessoas.